Bom, iniciando mais um episódio do podcast Sal e Luz. Depois de muito tempo parado aqui, nem vou me lembrar quanto tempo faz que foi o último episódio, mas estamos aqui não, eu estou aqui hoje para a gente trocar uma ideia. Deixa eu baixar um pouquinho a cadeira aqui. Você que for entrando aí, já deixa o seu like, comente, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E pedir perdão também esse reflexo do highlight no meu óculos, mas infelizmente existe esse reflexo, mas para melhorar a qualidade aqui do podcast para vocês e o áudio. E você também que está ouvindo aí pelo Spotify, salve as nossas transmissões, nossos episódios, compartilhe nas redes sociais, nos stories, com seus amigos, com um grupo de amigos, porque tem sido edificante. Antes de começar a falar um pouquinho sobre esse episódio, eu queria fazer um relato. No início da pandemia, eu comecei a acompanhar muitos podcasts, comecei a acompanhar muitos trabalhos, e porque eu sempre estou disponível aqui no YouTube, e sempre foi assim a minha vida toda, desde 2009 eu consumo muito o YouTube, e de certa forma comecei a ver que o podcast estava em alta. E aí, junto à minha esposa, eu comentei com ela: poxa, eu quero lançar um podcast, porque eu sempre tive um quadro de entrevistas aqui no YouTube, eu sempre tive um espaço onde eu conversava com as pessoas e a gente tocava um papo, mesmo antes de existir esse formato podcast, que hoje é tão popular aqui no país. E aí eu resolvi iniciar o Sal e Luz. Por que Sal e Luz? Eu acredito que nós estamos aqui na Terra com uma mensagem, com um legado, e que nós iremos deixar. Esse legado que nós precisamos deixar aqui na Terra tem que ser um legado de paz, amizade, comprometimento, cumplicidade, respeito. Eu acredito que vão se passar gerações e gerações, e esse conteúdo que está aqui na internet não vai sair do ar, não vai ficar eternizado. Então é uma forma da gente poder adquirir conhecimento, conhecer as pessoas, conhecer a conversão das pessoas, a vida delas com Cristo. E eu já recebi inúmeros convidados aqui. E no meio da pandemia também, para não ficar tão engessado nesse assunto Sal e Luz, eu acabei abrindo outro podcast chamado Fala de Tudo, onde eu convido pessoas também de outros segmentos que não são cristãos ou que são empreendedores, empresários, pessoas que têm um certo conhecimento na sua área, para a gente poder trocar uma ideia também. Mas no meio disso tudo tem a correria do dia a dia, né, pessoal? Ninguém fica parado, ninguém fica estacionado. E lógico que na pandemia eu tive um tempo a mais disponível em casa, estava trabalhando home office, só que voltou tudo ao normal, graças a Deus, está voltando tudo ao normal. Então ficou mais corrido de agendar os convidados, de podermos ver os assuntos, os temas, mas estou aqui retornando oficialmente o podcast Sal e Luz. E hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto muito importante. O que significa? Edificando e sendo edificado. Nós cristãos, nós temos a marca de Cristo em nós, nós levamos a mensagem de Deus através do nosso testemunho, e muitas das vezes nós não edificamos as pessoas que estão ao nosso redor. Como isso? Todo servo de Deus, ele é responsável por promover o evangelho de Cristo, pois foi Deus que designou essa missão para nós. Jesus é a fonte verdadeira de paz e que cabe a nós proclamarmos essa verdade. Será que nós temos feito isso? Todo cristão é um canal da palavra de Deus. Você tem sido um canal da palavra de Deus? Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja com seus amigos, seja no grupo do WhatsApp, por exemplo. Será que você tem sido um canal de bênçãos e um canal da palavra de Deus? Outra responsabilidade que todo cristão tem que ter é edificar a vida do próximo. Quando nos preocupamos em edificar a vida do nosso irmão, crescemos mutuamente, nós crescemos junto com ele. Ajudamos e somos ajudados. E essa é a verdadeira comunhão. Ser servo de Deus exige muito esforço. Toda essa edificação, ela é recompensada por Deus. Então, se você está passando por momentos difíceis e às vezes você esquece que você tem um Deus,
você se sente sozinho, você se sente fraco, mas você tem Deus, você tem o Espírito Santo dentro de você. Então você pode edificar as pessoas que estão ao seu redor. A sua luta, você não luta sozinho, você tem o Espírito Santo. E as pessoas que estão ao seu redor, às vezes precisam simplesmente de uma palavra de conforto, de paz, de amor. Nós vemos que nesse caos que está a pandemia, nós ainda estamos vivendo a pandemia, estamos normalizando todo esse caos, mas mesmo assim vemos pessoas propagando ódio, destilando raiva, ataques, preconceitos, e fora inúmeros fatores que fazem com que a sociedade seja caminhando para o caos. Nós, cristãos, nós que temos Cristo em nós, temos esse papel de apregoarmos a paz, o amor, a fidelidade de Cristo para com a vida de todos aqui neste mundo. Não é fácil, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas ser cristão não é só ser cristão dentro da igreja. Ser cristão não é só ser cristão nos momentos difíceis, onde você, eu preciso buscar a Deus agora. Ser cristão não é você buscar Deus somente querendo barganhar com Ele, buscando algo em troca. Ser cristão é você ser cristão diariamente, em todos os momentos da sua vida, seja nos momentos bons e ruins, seja no caos ou na bonança, seja na prosperidade ou na pobreza. Isso é ser cristão. Nós vemos que essa pandemia separou o joio do trigo. Nós vemos que as pessoas se desligaram do evangelho, as pessoas se afastaram da igreja, porque realmente a igreja não são quatro paredes. Realmente a igreja não é você ir todo domingo à igreja. Ser igreja é você fazer a diferença na sociedade, você impactar de alguma forma positivamente na vida das pessoas. E isso é ser igreja, contribuir, ser voluntário, servir, ajudar, compreender, espalhar a paz e a alegria que o mundo tanto precisa. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 14:19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo que conduz à paz e à edificação mútua. Não mece esforços a servir no reino de Deus, pois ele não mediu esforços para te salvar. Já parou para pensar se Deus, lá em seu trono, falasse, pera lá, será que compensa mesmo eu enviar Jesus Cristo para morrer por toda essa gente miserável e pecadora? Ele não mediu esforços. Ele entregou o seu único filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Sempre que você for auxiliar alguém, procure ajudar de forma construtiva. Ajudar, trazer para perto, dar as mãos, levantar o caído. Edifique a vida do seu irmão, como se estivesse edificando a sua própria vida. Isto é o verdadeiro amor. E use a palavra de Deus para fortalecer o seu amigo, não para destruir. Nós vemos que o antigo evangelho, as pessoas que usam as pessoas que são mais assim antigas na fé, muitas vezes usam a palavra de Deus para atacar, para julgar, para condenar os pecadores e os erros do próximo. Eu fico pensando assim, isso é uma opinião minha. Se nós usássemos a Bíblia não só como um ataque e uma arma de que se você pecar, se você errar, você vai para o inferno, você vai morrer. Nós sabemos disso. Todos sabem, no fundo a pessoa sabe. A pessoa que está lá no pecado, a pessoa que está afundada nas drogas, na prostituição, no erro, no fracasso, ela sabe que ela está errada. Dentro dela geme e chora uma alma perdida. Então, de nada vai adiantar o mundo fora condená-la ainda mais, se ela mesma se condena. Eu digo por experiência própria. Eu já fui um perdido, eu já fui um viciado, já fui uma pessoa que se distanciou de Deus. Eu já fui uma pessoa desigrejada, que hoje está muito banal isso. Ser desigrejado, não pertence a nenhuma igreja, eu sirvo a Deus na minha casa, eu sirvo a Deus, e conversa fiada, não consegue.
Então, eu já passei por isso. E quando eu precisava de uma palavra de conforto, quando eu precisei de uma palavra de ajuda, às vezes as pessoas que conheciam da palavra, conheciam da verdade, ao invés de te levantar, te condenavam ainda mais ao fracasso. Então, use a palavra de Deus para edificar a vida do seu próximo. Se de alguma maneira esse podcast está alcançando a sua vida, compartilhe com seus amigos. Esse podcast de relançamento é, de alguma forma, uma mensagem para nós nesses momentos tão difíceis. Precisamos dar suporte àqueles que estão caídos. Se você está bem, se a sua empresa está indo bem, se você está bem financeiramente, se você está bem psicologicamente, emocionalmente, dê suporte e ajuda àqueles que estão caídos, aqueles que estão destruídos, aqueles que estão desesperados, porque essa pandemia deixou sequelas, deixou o caos, o medo, a desconfiança em muitos, e essas pessoas estão padecendo de um apoio e de um suporte. Seja esse suporte, seja essa mão amiga, seja essa pessoa que vai ajudar, colaborar, instruir e fortalecer aqueles que estão caídos, aqueles que estão destruídos. Seja um canal de Deus. E se você muitas vezes está vendo essa mensagem, fala assim: Samuel, mas eu não estou bem com Deus. Eu quero fazer o bem, mas eu acredito que eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Eu tenho uma mensagem para você também. Arrependa-se dos seus pecados. Deixe de praticar as obras que fazem com que você se afaste de Deus. Pois o pecado é isso. O pecado é você se desligar daquilo que é eterno e se ligar com aquilo que é terreno. Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, para nós sermos eternos. Mas o pecado veio e nos deu a mortalidade. Então, se arrependa. Se você está em erro, se arrependa. Se você está afastado dos caminhos de Deus, volte para Cristo. Não deixe que os problemas dessa vida, não deixe que as circunstâncias que você passa, seja ela qual for, te afaste de um plano que é eterno, de uma vida que é eterna para a sua vida. De um plano que é eterno para a sua vida, desculpe. Um plano que Deus formou para que você possa desfrutar de uma eternidade de paz, de alegria, de bênçãos. Pois a palavra do Senhor diz que quando nós estivermos lá, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, e nós estaremos na paz, na eternidade com Cristo. Então se arrependa, volte para os caminhos de Deus. Talvez você fale: Samuel, eu faço tudo isso que você falou. Eu sou uma boa pessoa, eu edifico as vidas das pessoas, eu ajudo o próximo, eu dou as mãos, eu levanto o caído. Tudo bem, mas como está a sua vida com Deus? Como está o seu coração com Deus? Como está o seu mundo em que você vive? Pare para refletir e veja se você precisa consertar. E se você precisa se consertar, arrependa-se, que com certeza Deus estará de braços abertos para te receber. Deus, Ele é amor, Ele é paz, Ele é justiça, Ele é justo. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente, Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar. A palavra do Senhor diz que antes mesmo de chegar a palavra em nossa boca, Ele já sabia. Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, o título é Edificando e Sendo Edificado. Se você foi alcançado por essa mensagem, compartilhe. Eu te peço mais uma vez, compartilhe. E se você apareceu aqui porventura e não é inscrito, se inscreve no meu canal aqui, ativa o sino das notificações, porque toda semana ou de 15 em 15 dias eu vou estar soltando um podcast ou uma mensagem aqui para alcançar o seu coração. Queria agradecer a você que acompanhou até agora, você que deixou seu comentário aqui, você que deixou seu like. É muito importante a participação de você. E tudo isso que eu fiz de forma simples é para voltar esse projeto que eu creio nasceu no coração de Deus. Não é a minha vontade, não são os meus sonhos. Eu acredito que utilizar esse mecanismo, utilizar a internet, utilizar a forma de comunicação para alcançar as vidas
é algo que faz a diferença. Então, este foi mais um episódio do podcast Sal e Luz. Eu agradeço você pela audiência e até a próxima, se Deus quiser. Fica com Deus. Um abraço.